Iniciamos a análise Flá comigo, Eduardo. Vou analisar as principais notícias do Flamengo nos principais sites do Brasil. Vou utilizar hoje o Coluna do Fla, como eu disse. Ali eu vou ler o título e vai ser minha análise assim. Se você quiser ler reportagens, informações sobre o assunto, entre no site e acesse. E o site que eu vou usar hoje é o do Coluna do Fla. Fla supera dependência certa contratação do Fitão do Internacional. O Flamengo vai pagar em torno de 10 milhões de euros pelo Fitão e nada daquela dívida do Thiago Mota ser paga com o Flamengo. Então o Flamengo superou o Inter, vai contratar ele por 10 milhões de euros. Eu acho, assim, vamos esperar, não quero queimar minha língua, já queimei minha língua, aí tô com o pé atrás sobre esse Fitão, mas vamos esperar o Flamengo fechar com ele. A janela de transferência abre dia 5 de janeiro, então o Flamengo acertando com ele, vamos ver o que ele pode render pro Flamengo. Espero queimar minha língua, queimar meu pensamento, que a princípio não é muito positivo sobre Fitão. Acho que o Flamengo teria no mercado, se fosse correr atrás de outras opções. Essa é a minha análise, meu pensamento. Vamos para outra notícia. Santos tenta a contratação de Everton Cebolinha e recebe resposta inesperada. O Cebolinha não quer ir para o Santos, segundo a reportagem ali, porém tem o Cruzeiro, Fluminense que também estão atrás do Cebolinha. E a multa dele é 7 milhões de euros, bem menos do que do Fitão, que são 10 milhões. Apesar que o Fitão tem 25 anos e o Cebolinha tem 29. Mas vamos ver. Vamos ver como é que é renovar a idade do elenco. Então o Vitinho está dentro do que o presidente falou, até 26 anos. Ele tem 25, o Cebolinha já passou da idade. Então vamos ter que renovar o quadro ali. Já contratou Samuel Lino e Carrascal, que pode jogar naquela faixa ali onde joga Cebolinha. Mas são 7 milhões de euros, acho um valor bom. O Flamengo vai alugar em torno de 45 milhões. Então, jogador negociável para o Flamengo. Vamos para outra notícia. São Paulo estuda proposta milionária ao Flamengo por Alan. Alan é outro jogador que também entra no pacote. Só que se você vender Cebolinha e Alan, você paga o Fitão. O Cebolinha é 7 milhões de euros e o Alan são 4 milhões. Então você quer alocar 1 milhão pela venda desses dois jogadores e a contratação do Fitão. Então, financeiramente vai perder 2, vai contratar um com idade de 25 anos e vai perder 2 jogadores com idade aproximadamente de 29 anos. Então, o Flamengo vai ser um balanço de idade. É o que o presidente já tem, o que o Flamengo vai ser para os próximos anos, baixar a fase etária, para ter um jogador ali por uns 3 anos e conseguir renegociá-lo ele futuramente. Vamos ver, é planejamento e espero que eles acertem, que o Flamengo continue vitorioso como foi esse ano. Mais notícias, eu vou passar agora um pacotão assim, mais sobre o meu assunto, que é Caio Jorge. São 3 matérias juntas. Flamengo tenta a contratação de Caio Jorge de jornal. Cruzeiro descarta a venda de Caio Jorge ao Flamengo nem por 60 milhões de euros. E dono do Cruzeiro manda recado ao Flamengo e define preço de Caio Jorge. São 3 notícias sobre o Caio Jorge. O Flamengo vai tentar a contratação. O Cruzeiro, no primeiro momento, recusou. E no segundo momento também contratou o presidente com um valor de 50 milhões. Se você lembrar muito bem, a Arrascaeta também saiu do Cruzeiro após ter sucesso lá.
e deu muito certo no Flamengo. Espero que parceria ter certo. Quase 50 milhões de euros é muita grana, se o Flamengo conseguir parcelar isso, tá uns 25 milhões à vista e parcelar o restante, ou vai ser troca de jogadores. Ontem eu ouvi o Paparazzo falando, ele falou que o Flamengo pode estar o Everton Cebolinha ou e mais um jogador, pode colocar o Michael Cebolinha, Michael, mais em torno de 20 milhões, 25 milhões de euros, e trazer o Caio Jorge. É um jogador que ficou falhoso no Brasil, mas porém é uma aposta ainda, vai gastar muito dinheiro, mas aí fica de acordo com o que o técnico pensa e também o que o Flamengo pode fazer para contratá-lo. Porém, tem outro nome que surgiu em outra matéria aqui do Coluna do Fla, que foi ler agora. O Flamengo pode receber valor milionário com o perdão, não é esse. Flamengo estuda contratação de ex-jogador do Fluminense para 2026, título na lista. É o Cauã Elias. Cauã Elias é um jogador da base do Fluminense. Saiu do Fluminense, foi para o Shakhtar Donetsk da Ucrânia, onde o outro foi dirigente lá. Tem 19 anos, vi agora o vídeo dele na internet. É um jogador que sabe fazer o pivô, faz um contra um muito bem com o zagueiro, tem bom posicionamento, leitura de bola, assim, tem tempo de bola, me falando. Então me interessou mais do que o Caio Jorge, porque a família já tem o Pedro, tem o Bruno Henrique que vai jogar essa temporada toda. Se trazer o Caio Jorge, o Bruno Henrique perde o espaço e vai ter que jogar em outra posição. E se você contratar um Elias Cauã, 19 anos, leva um ano para ele se adaptar ao Flamengo. Você vai ter ali diálogo, um menino de 19 anos, coisa de em torno de 17 milhões de euros, bem abaixo do que é o Caio Jorge. Então, assim, minha visão, seria uma contratação boa, para ser banco ali e ver, mostra que tem qualidade, mostra que tem, já está acostumado com zagueiro forte. Lá na Rússia os zagueiros são muito fortes fisicamente, então ele consegue fazer o pivô já em cima desse zagueiro forte. Então, no Brasil, eu creio que já tem uma experiência muito boa. Então é um jogador que também me chamou muita atenção, esse jogador. Então o Flamengo ir no mercado trazer o Cauã Elias, acho que seria também uma boa opção, muito forte. Outro atacante também jogou na base, que vai ser transferido agora em volta matéria. O Flamengo pode receber valor milionário com transferência de jogador para gigante europeu. É o André Gomes, acho que é. Esqueci o nome dele, vou estar lembradinho aqui agora. É um jogador que começou na base do Flamengo. Eu lembro dele, ele parece muito com o Bruno Henrique fisicamente. André Luiz, ele lembrava muito o Bruno Henrique, magro, veloz, canhotinho. E vai sair do Aves, o Benfica. Tinha outros times atrás dele, mas ele parece que vai para o Benfica por 12 milhões de euros. O Flamengo vai alugar em torno de 4 milhões, tem 30% do passe dele. E é outro nome assim, jovem, que está dando sucesso, outro cria, está dando sucesso lá. Então também consegue achar jogadores novos na Europa e trazer para renovar o quadro sem muito prejudicar o elenco. Acho que o Cauã Elias vier, menos jeito que o Caio Jorge. O Caio Jorge já está pronto para ser titular, mas não é o caso do Flamengo. O Flamengo já tem o Pedro, já tem o Bruno Henrique, trazer Caio Elias
Seria uma opção muito boa. 9 anos, fica ali mais 2 temporadas, 3 temporadas, se não ter destaque. Se tiver destaque, o Flamengo vai ganhar um valor muito alto. Se não tiver destaque, o Flamengo consegue repor de dinheiro de volta. E o Flamengo está ganhando dinheiro com venda dos jogadores da base, por isso é muito bom. Quando eu falei do Everton Araújo que pode ir para o Grêmio, é muito bom isso também. Ir colocando os seus jogadores em boas equipes, tanto do Brasil como na Europa, para que ali tenha destaque, para que consiga vender a base e não mexer nesse plantel do profissional. Claro que uma mudança hoje no plantel profissional é normal, mas se você vende a base e faz que o jogador se amadureça em outro clube, o Flamengo pode depois recontratá-lo já com um nível de futebol muito alto. Esse pensamento acho que é bom e essa ideia de negócio é muito boa. Vamos para outra notícia do Flamengo. Jogadores do Flamengo pede permanente Felipe Luiz para 2026. É isso que eu tenho que tocar no assunto. Por isso que eu dentro de mim não aceita que Felipe Luiz como posso dizer, que Felipe Luiz saia do Flamengo. Ele já tem essa sintonia com o elenco. Ele mesmo se sair para outro clube na Europa, ele vai ter essa temora como pode dizer, essa temora em se adaptar com os jogadores. No Flamengo ele já está adaptado, vai trazer jogadores jogadores para que ele possa trabalhar durante um ano todo, sem pressa, sem estresse. Então, assim, já tem um elenco fechado. Então, vamos ter paciência em relação a isso. E a última, para fechar, jogador especulado no Flamengo mantém segredo sobre o futuro. Para falar a verdade, o Breno Pidon foi chamado para o jogo do Zico. É um jogador que eu acho interessante, 20 milhões de euros. Acho que o Flamengo hoje tem condições de pagar esse valor ao Corinthians. Eu acho que o menino 20 anos, se você colocar Cauã com 26, com 19, também começa já a renovar ao estilo europeu o nível dele. Prendo Dom para jogar como meia, como jogou no Corinthians, pode jogar como segundo volante ou com ponta do ponto esquerdo. O menino tem qualidade para jogar em várias posições. Vale a contratação dele. Acho que você renova o elenco do Flamengo se ele vir com a cabeça de saber sentar no banco. Acho que no Corinthians ele joga, no Flamengo não vai jogar tanto, porque o nível é muito alto. Então vamos esperar. São bons nomes, acho que o Caio Jorge é um nome, o Tati Castelo, que também falava, é um bom nome, o Vitão é um bom nome, o Breno é um bom nome, o Cauã Santos é um bom nome, Marcos Leonardo também vou falar, é um bom nome. São assim bons nomes que estão aprontando. Vamos ver o que José Porto e o Felipe Luiz programam ano que vem, que eu tenho certeza que o Felipe Luiz vai renovar com o Flamengo e o Flamengo vai tocar 2026 ganhando tudo que é campeonato. Eu acredito, eu creio e eu tenho fé nisso. Então essa Night Flash comigo, Eduardo, mas eu volto com uma nova, se Deus quiser.